Uba, 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 ê! Uba, 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 ê! Uba, 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 ê! Uba, 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 ê! E aí, caucasianos, beleza? Aqui quem fala é o Dario Henrique, seja bem-vindo à Caucaso TV. E no vídeo de hoje a gente vai reagir ao Mystery. Porque o nome do título do vídeo é O Iceberg Definitivo de Teorias da Conspiração, parte 1. Vamos ver até as teorias de conspiração que as pessoas falam, né? Eu não sou muito apegado a esse tipo de conteúdo não, porque é teoria da conspiração, né, cara? Entendeu? As pessoas falam que são coisas ultra power secretas, eu fico me perguntando de onde foi que essas pessoas tiraram essas informações, se essas informações que elas estão falando são ultra mega power secretas, né? E aí eu fico nesse limbo aí, nesse loop aí infinito de dúvidas, eu digo, cara, não vou perder meu tempo, mas tem vídeos que me pegam, e esse é um dos vídeos, beleza? Eu espero que vocês gostem, tamo junto, se inscreve, deixa o like, bora reagir ao Mystery. Deixa eu contar uma história pra ti antes do vídeo começar. Em 2022, a Balenciaga sofreu muitas críticas por conta de uma campanha de anúncios de muito mau gosto envolvendo crianças e coisas adultas nas fotos. Qual foi As a pessoas então campanha? começaram a investigar sobre quem fazia parte do elenco da Balenciaga na época. E descobriram que uma das recrutadoras de modelos da empresa era chamada de Rachel Chandler. Vocês sabem com quem essa garota tem foto aos 14 anos de idade? Eu não sei. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. P. Diddy? Camada 1. Bohemian Grove. O Bohemian Grove é um bosque localizado na Califórnia, frequentemente associado a teorias da conspiração. Isso por causa de suas cerimônias anuais realizadas pelo Bohemian Club, que é um clube exclusivo para elites políticas e empresariais. O principal ritual é a cremação das preocupações, um evento onde um sacerdote faz discursos sobre a grande natureza. Esses vídeos aqui, até onde eu sei, ele não é autêntico. Ele não é 100% autêntico. Até onde eu sei, pode ser que seja autêntico. E uma efígie simbolizando as preocupações mundanas é queimada em uma pira diante de uma grande estátua de coruja. Pois é, aqui você não consegue ver nada, cara. Que aqui é um puro borrão aqui, cara. Isso aqui pode ser até um teatro. Isso aqui pode ser até um espetáculo, um show de alguma coisa, entendeu? Não precisa ser algo pagão ou algo macabro. Isso acompanhado de várias encenações teatrais pelos membros do Bohemian Club. Essa cerimônia ocorre há mais de um século e é vista por teóricos como um rito pagão ou satânico. Paul Bonatti, que é a vítima principal do escândalo Ele é família do Fibonacci, será? Franklin, alega que foi levado várias vezes para o Bohemian Grove entre 1985 e 1998, principalmente no verão de 1985, onde ele tinha 14 anos de idade. Ele alega que foi levado de avião por Larry King junto com outras crianças para o Bohemian Club e lá participou de homens adultos poderosos, e também afirma ter testemunhado a gravação de um filme snuff, onde um menino de aproximadamente 12 a 14 anos frente de uma estátua de coruja. Pois é, cara, como eu acreditaria nesse cara? Se a gente chamasse ele pra fazer um vídeo e a gente colocasse um polígrafo nele. Depois de um polígrafo, aí você vê se essas histórias são reais ou não. Porque só você sentar e escutar esse cara falar, aí é foda, aí é forçação de barra. Algumas pessoas conseguiram se infiltrar dentro do clube. Em 2000, Alex Jones, junto com seu cameraman, se infiltraram no local fingindo pertencer ao acampamento Hillbillies, que era um grupo associado próximo de texanos influentes. Eles filmaram um ritual de cremação escondido entre as árvores com uma câmera e uma bolsa. Alex Jones interpretou o evento como um sacrifício ritualístico pagão. Cara, você não tá vendo nada aqui, cara. Você não tá vendo... O que é que você tá vendo aqui? Você tá vendo alguma coisa pesada? Não. Você tá vendo uma coisa que pode ser um show teatral, mas só que você tá ouvindo um cara falar coisas absurdas, entendeu? Que pode acontecer ou não nesse show que ele tem como prova esse show que a gente vê que é um teatro. Prova de uma elite global envolvida em rituais ocultos. Pois Eles eu não tô saíram vendo sem nada ser aí, pegos cara. e Alex Jones usou as imagens granuladas para lançar o documentário Dark Secrets Inside Bohemian Grove, lá em 2000. Em 2024, um youtuber conhecido como Dancer realizou uma das infiltrações mais detalhadas e recentes no Bohemian Grove. Ele fez isso em duas fases. Na primeira foi uma infiltração furtiva, onde ele entrou no local de forma discreta e conseguiu explorar o terreno vazio sem chamar a atenção de ninguém. Dancer filmou as áreas internas e as estruturas do bosque, incluindo um quadro branco com nomes dos participantes ou convidados da festa. Na segunda vez, ele conseguiu se infiltrar durante o evento. Ele gravou quase 3 horas de filmagem em alta qualidade, incluindo a cerimônia completa da cremação. Dancer postou o material no YouTube por alguns dias em julho. No entanto, o Bohemian Club enviou vários strikes para o canal e uma carta ameaçando ações legais por invasão de propriedade.
O vídeo foi removido e o canal de Dancer sofreu Eu não tô vendo nada, cara. Sinceramente, não tô vendo nada que seja absurdo. várias penalidades. Dancer então apagou todo o conteúdo relacionado ao Bohemian Club. Show. E algum tempo depois postou um vídeo intitulado Bohemian Grove me ameaçou legalmente, exibindo a carta e discutindo as consequências dos seus atos. Tyler Oliveira, outro youtuber, também tentou se infiltrar no Bohemian Grove em 2024. No entanto, a segurança o avistou. Ele ouviu alarmes e vozes se aproximando, se escondeu em arbustos em pânico e correu de volta para o carro, fugindo do local. Os Illuminati. A teoria dos Illuminati vem da uma ideia coisa de que um eu grupo falo de- muito sobre esse cara, sobre esse Tyler, ele faz muito vídeo muito doido, mano. Uns vídeos muito doidos. Mas quando parte pra essa área de conspiração, cara, é muito desacreditado, cara. Porque aí você diz assim, esses caras não tem medo de morrer, alguma coisa assim. Mano, se esses caras da elite fosse tirar a vida de alguém, você nem ia saber, cara. elite secreto querendo impor uma nova ordem mundial na população, sendo esse grupo formado pela elite das pessoas mais poderosas do mundo. Historicamente, esse termo tem ligação com os Illuminati da Baviera, uma sociedade secreta da era do Iluminismo fundada na Alemanha por Hayden Weishaupt. Sua atividade inicialmente se concentrou na Universidade de Ingolstadt, onde Weishaupt era professor de direito canônico. Weishaupt queria substituir o cristianismo por uma religião da razão, e os membros de sua sociedade se autodenominavam perfeccionistas. E Com outra isso, coisa, os esforços sobre esse lance de Illuminati, cara, Illuminati, essas coisas, isso é uma história que você tem que pegar lá do início, é uma história muito complexa, é uma história muito grande. recrutamento de Weishaupt se espalharam pelas cidades da Baviera, e ele também estabeleceu conexões com várias lojas maçônicas, onde seu grupo frequentemente conseguia obter uma posição proeminente. Com o tempo, o movimento adquiriu uma constituição rigorosamente complexa e um sistema de comunicação interna. Em seu auge, os Illuminati da Baviera operavam em uma área muito ampla da Europa, estendendo-se da Itália e Dinamarca e da Polônia até Paris. Contudo, o movimento acabou sendo banido e Weishaupt foi destituído de sua cátedra em Ingolstadt, e não há evidências da Ordem Bávara nos registros históricos após 1785. O Titanic foi afundado de propósito. O naufrágio do Titanic é um dos desastres marítimos mais famosos da história, resultando na morte de mais de 1.500 pessoas a bordo. Para muitas pessoas, essa tragédia pareceu armada, porque envolveu uma série de coincidências e falhas que parecem improváveis em um navio tão avançado para a época, como um incêndio no bunker de carvão que enfraqueceu o casco exatamente no lado com o impacto do iceberg, a redução deliberada no número de bodes salva-vidas para manter a estética luxuosa do convés, o cancelamento de última hora do dono da companhia do navio, o banqueiro JP Morgan, que alegou doença, mas foi visto saudável na França dias depois, além de um aumento no valor do seguro do navio pouco antes da partida. Isso somado ao fato de que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, foi criado apenas um ano depois, em 1913, beneficiando banqueiros como JP Morgan após o pânico bancário de 1907, onde ele já havia demonstrado poder sobre o sistema financeiro. Isso daí eu não faço ideia. Não faço ideia, mano, dessa loucura aí. A única história que eu sei sobre o Titanic é que parece que o dono da empresa do Titanic trocou o de navio, entendeu? Colocou o nome Titanic em outro navio e o Titanic real colocou outro nome. E esse navio, que levou o nome de Titanic, que não era o Titanic, era um navio velho. É a única história que eu sei sobre isso. Sem contar nas mortes de 3 milionários proeminentes a bordo: John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim e Isidor Strauss, que supostamente se opunham à criação do Fed por temerem que ele desse controle excessivo a um pequeno grupo de banqueiros privados, permitindo manipulação da moeda e endividamento eterno do governo, como sugerido em citações de Woodrow Wilson, que assinou a lei do Fed em 1913, e mais tarde lamentou que o país estava nas mãos de um pequeno grupo de homens dominantes. Além disso, JP Morgan, como dono indireto da White Star Line, via sua empresa International Mercantile Marine, teria orquestrado o afundamento para eliminar os rivais, lucrar com o seguro de mais de 5 milhões de dólares e pavimentar o caminho para o Fed. Dado tanto de coincidências, essa teoria parece sim possível. Contudo, precisamos mostrar alguns fatos. Não há provas concretas de oposição ao Federal Reserve por parte das vítimas. Na verdade, Isidor Strauss apoiou publicamente o Banco Central em arquivos do The New York Times de 1911, enquanto Astor e Guggenheim nunca se manifestaram contra, e o Fed já era discutido há anos antes do Titanic, principalmente por causa do pânico de 1907, e não pelo naufrágio. Que loucura, cara, esse lance do Titanic. Homens de Preto. A teoria dos homens de preto... Isso é verdade. Agora eu não sei o que é que ele vai falar sobre os homens de preto, porque os homens de preto é verdade.
Foi tão ridicularizada ao longo do tempo que acabou virando uma grande piada. Mas o que é essa teoria? Um homem de preto Não é teoria, supostamente aparece não é teoria, é verdade mesmo. Os homens de preto existem. Agora, o que você vai falar sobre os homens de preto, aí eu não sei, cara. sempre que histórias sobre vida alienígena começam a ganhar destaque, surgindo para encerrar esses relatos por meio de suborno ou violência. Eles costumam ser descritos como figuras de pele oliva, óculos escuros e roupas pretas que escondem quase toda a sua aparência física. Relatos dizem que seu comportamento lembra o de stalkers, apresentando informações extremamente precisas sobre testemunhas de OVNIs, como se as observassem há anos. A história mais antiga conhecida começa com Harold Dahl, um homem que dizia trabalhar recolhendo troncos perto da ilha Maury em 1947. Segundo ele, enquanto estava no barco com o filho e o cachorro, viu 6 objetos metálicos em forma de rosquinha pairando no céu. Um deles parecia danificado e começou a despejar algo que ele descreveu primeiro como papéis caindo, mas depois percebeu que eram pedaços metálicos quentes. O material atingiu o barco, feriu seu filho e matou seu cachorro. Harold contou que tinha visto para amigos e para o chefe, mas na manhã seguinte, um homem vestido completamente de preto apareceu e o levou para conversar em um restaurante. O estranho então descreveu cada detalhe do ocorrido como se estivesse lá. O homem avisou que coisas ruins poderiam acontecer se ele continuasse falando sobre o assunto. Anos depois, o próprio Harold disse que a história era uma mentira, embora mais tarde tenha voltado atrás. Dr. Herbert Hopkins investigava um caso envolvendo supostos avistamentos quando recebeu um telefonema de um homem que disse fazer parte de um grupo de estudo sobre OVNIs e pediu para visitá-lo. Hopkins aceitou e poucos minutos depois, o visitante apareceu na sua porta, sem que nenhum carro fosse visto chegando. O homem vestia roupas escuras, usava luvas e tinha uma aparência que Hopkins descreveu como artificial, com pele lisa e lábios vermelhos demais. Durante a conversa, o visitante sabia detalhes íntimos sobre ele e pediu que tirasse moedas do bolso. Hopkins afirmou que uma das moedas que ele tirou começou a mudar de cor e simplesmente desapareceu diante dos seus olhos. Depois disso, o estranho ordenou calmamente que ele destruísse suas pesquisas. O médico disse ter obedecido, acreditando que aquilo era uma ameaça. Outra história curiosa envolve o ator Dan Aykroyd. Enquanto gravava um programa sobre OVNIs e mistérios, ele contou que saiu para atender o telefonema e viu um carro preto estacionado com homens observando. Segundo ele, o veículo desapareceu pouco depois, e horas mais tarde, a produção do programa foi cancelada. Nossa. O cronovisor do Vaticano. Sobre essas histórias aí eu não sei não, cara. Mas eu já vi histórias reais já que eles aparecem. E depois que eles aparecem pras pessoas, depois que ele tem uma conversa com essas pessoas elas não falam nada. É difícil tirar alguma informação dessas pessoas depois que elas conversam com esses homens de preto. Existe uma teoria que gira em torno de uma suposta máquina capaz de observar o passado. O nome dela é cronovisor. Segundo a história, esse cronovisor não seria exatamente uma máquina do tempo, e sim algo parecido com uma televisão avançada, capaz de captar ondas de luz e som que teriam ficado registradas no universo depois que cada evento aconteceu. De acordo com defensores da teoria, o projeto teria envolvido um grupo secreto de cientistas e teria sido mantido em sigilo pelo Vaticano por causa do potencial perigoso da tecnologia. Uma das principais provas apresentada por tais teóricos é uma suposta fotografia da crucificação, que foi posteriormente desmentida quando se descobriu que era apenas a imagem de uma escultura. Estudiosos apontaram que as provas que diziam ter sido recuperadas do passado provavelmente foram forjadas pelos defensores da teoria, o que fez muitos pesquisadores classificarem o cronovisor como um mito. Skinwalkers. Um skinwalker é uma figura do folclore indígena dos Navajo, um povo nativo dos Estados Unidos. Esse monstro seria um tipo de bruxo ou feiticeiro que teria a capacidade de se transformar em animais ou assumir a aparência deles. Existem vários relatos de skinwalkers por aí, mas eu darei destaque para um lugar específico, o Skinwalker Ranch. Isso daí já não é teoria da conspiração, isso aí já é lenda, né? E toda lenda tem um fundo de verdade, né? Venhamos e convenhamos. A propriedade é conhecida por décadas de relatos estranhos envolvendo OVNIs, criaturas, luzes no céu e fenômenos considerados paranormais. As histórias ficaram famosas nos anos 90, quando a família Sherman comprou o rancho e começou a relatar acontecimentos bizarros. Círculos das plantações, mutilações de gados, luzes estranhas e um lobo gigantesco que, segundo eles, não reagia a tiros. Doideira. Madeleine McCann. Em 3 de maio de 2007, na pequena vila turística de Praia da Luz, em Portugal, Madeleine McCann, uma menina britânica de apenas 3 anos, estava de férias com os pais e os irmãos mais novos em um resort. Naquela noite, os pais foram jantar com os amigos em um restaurante próximo e deixaram as crianças dormindo no apartamento. Em algum momento, entre as checagens, Madeleine desapareceu no quarto sem sinais claros de arrombamento e sem testemunhas diretas.
Quando os pais perceberam que ela não estava lá, eles começaram uma busca que rapidamente virou notícia mundial. Mas até hoje, nenhum rastro definitivo foi encontrado sobre Não Madeleine McCann. acredito. Existem várias teorias sobre quem é o responsável pelo desaparecimento. Alguns teóricos tentaram ligar John Podesta e o irmão dele, Tony Podesta, ao desaparecimento da menina. Isso com base nesses rascunhos policiais. Falando em rascunhos policiais, outras pessoas tentaram ligar Ghislaine Maxwell, esposa de Jeffrey Epstein, baseado nesse rascunho policial. Dito isso, eu quero abordar um ponto mais específico da investigação que pouca gente comenta, que são os pais de Madeleine McCann e suas atitudes no mínimo suspeitas quanto ao caso. Vamos falar de alguns detalhes bizarros envolvendo os dois. Kate McCann, que é a mãe de Madeleine McCann, escreveu sobre o desaparecimento da filha no livro, dizendo: "Perguntei se ele, Gary McCann, tinha tido pensamentos ou visões realmente horríveis sobre Madeleine. Ele assentiu, hesitante. Contei a ele sobre as imagens terríveis que passavam pela minha cabeça, que suas pequenas perfeitas dilaceradas." Cerca de 13 horas depois do desaparecimento de Madeleine McCann, Kate conversou com uma assistente social chamada Yvonne Martin, que é uma profissional com muitos anos de experiência em proteção infantil, e mais um cara chamado David Payne. Segundo o relato dos arquivos portugueses sobre o caso, Kate afirmou não entender por que um casal teria levado sua filha, mesmo sem existir naquele momento nenhuma prova concreta sobre quem poderia ter feito isso. Yvonne teria estranhado essa certeza inicial e tentou conversar com Kate separadamente, mas David Payne interrompeu a conversa e afastou Kate e Gary McCann, dizendo que eles não queriam ajuda no momento. Em outro momento, Gary McCann, o pai de Madeleine, estava falando com uma vizinha chamada Pamela Fenn, que morava no andar de cima do apartamento. Ela teria perguntado o que estava acontecendo quando ouviu a confusão lá embaixo, e Gary respondeu que uma menina pequena havia sido raptada, sem mencionar imediatamente que era a própria filha, e não falou mais nenhum detalhe ou sequer pediu alguma ajuda no caso. Em um trecho de uma Isso é um pouco suspeito, hein? Com certeza, cara. E sem falar que essa mulher, ela parece um pouco Michael Jackson, né? entrevista na TV, perguntaram diretamente a Gary McCann se ele havia matado a filha. Ele respondeu isso. Did you kill your daughter? No, that's an emphatic no. I mean, the ludicrous thing is what's been purported from Portugal is that Madeleine died in the apartment by an accident and we hid her body. Well, when did she have the accident and died? Because the only time she was left unattended was when we were at dinner. So if she died then, how could we have disposed or hidden her body, you know, when there was an immediate threat? It's just nonsense. So, and if she died when we were in the apartment or fell and did something, why would we cover that up? Contudo, essa versão foi editada. Na versão sem corte, Gary responde assim. Did you kill your daughter? No, never. And, you know, there's nothing with any logic that could... você sabe que não há nada com qualquer lógica que as crianças... You know, you would have to start... Você sabe que teria que começar com o with porquê. why, you know, how, when, Você sabe o quê? and who, and there's just Tá simply, simples, você sabe. you know, the answer to any of A these resposta para qualquer uma things dessas is, coisas é... there's nothing to suggest Não há nada para anything. sugerir nada. So, no, Então não. that's an emphatic isso é no. Enfático não. Kate McCann também admitiu que nunca procurou por sua filha. Em uma fala da própria Kate em entrevista, quando perguntaram se ela tinha saído para procurar Madeleine fisicamente junto com voluntários, Kate explicou que, nos primeiros momentos, o casal ficou praticamente sem conseguir funcionar por causa do choque e que, depois, trabalhou intensamente na busca à sua maneira, mas afirmou que não realizou buscas físicas nas ruas ou praias como outras pessoas fizeram. E para finalizar, vou falar de uma pessoa do grupo de 7 amigos que jantava com Kate e Gary na noite que sua filha sumiu, Clarence Mitchell. Clarence disse em entrevista que naquela noite no restaurante, as pessoas do grupo não usavam relógios nem estavam com celulares. Então, como eles conseguiram estimar horários de idas e vindas para checar as crianças se ninguém tinha como ver a hora? Realmente, não tem como saber. Tá vendo isso aí a gente não vê ninguém falando nada. Que ninguém tinha celular, ninguém tinha relógio. Cara, é por isso que eu não... Que é foda, cara. Me pega essas teorias, cara. E outra coisa, cara. Qual é a conexão da família com o Epstein, cara? Com aquele Podesta e por aí vai. Qual é a conexão? Me diga.
O ET de Varginha. Varginha. Em 1996, moradores de Varginha, em Minas Gerais, relataram avistamentos de criaturas estranhas, além de movimentações militares atípicas no município. Nessa muvuca, 3 jovens disseram ter visto uma criatura agachada em terreno baldio, com pele marrom, olhos vermelhos e salientes na cabeça. O ser parecia assustado, molhado e ferido. O caso teve grande repercussão nacional e internacional, sendo considerado o maior episódio ufólogo do Brasil. Um inquérito policial concluído em 97, mantido sob sigilo até 2010, tentou encerrar o assunto afirmando que as 3 jovens não viram um ser de outro mundo, mas sim um morador local com deficiência mental, conhecido como Mudinho. Contudo, quase ninguém sabe ou sequer menciona os detalhes estranhos que ocorreram nas entrelinhas desse caso, e muito menos as pessoas que fizeram esse inquérito. Por exemplo, temos vários relatos de UFOs perto do local e antes da descoberta do ET. Depois que o caso começou a ganhar atenção pública, algumas pessoas ligadas aos relatos teriam recebido a visita de homens desconhecidos, vestidos de forma discreta e séria, que teriam oferecido dinheiro ou pressionado para que elas mudassem suas histórias ou parassem de falar com a imprensa. Muita gente acredita que alguém, ou alguma entidade, teria tentado controlar a narrativa, pedindo que testemunhas desmentissem o que havia dito antes. Também, segundo alguns relatos que circulam desde 96, a criatura teria passado primeiro pelo Hospital Regional de Varginha e depois pelo Hospital Humanitas. A parte que gera mais suspeita é que várias pessoas dizem que houve movimentação fora do normal nesses lugares, enquanto as versões oficiais negaram qualquer entendimento em comum. Pesquisadores afirmam que testemunhas internas falaram sobre agitação repentina, presença militar e várias mudanças no funcionamento dos hospitais naquele dia em específico. Alguns dizem que médicos e funcionários viram algo sendo levado para dentro do hospital em segredo. Anos depois, surgiram histórias de profissionais da saúde afirmando que presenciaram uma criatura dentro do hospital. Um neurologista, por exemplo, declarou que viu um ser estranho e descreveu uma aparência incomum enquanto estava consciente. Isso sem contar que os bombeiros e militares apareceram muito rápido da cena. Testemunhas dizem que caminhões do exército e veículos da escola de sargentos das armas circularam por Varginha no mesmo dia dos avistamentos. As pessoas relatam que os militares não explicavam o que estavam fazendo, apenas isolavam algumas áreas e retiravam algo em caixas cobertas por lonas. Embora muitas pessoas acreditam que isso seja um encobrimento do governo por causa de aliens, outras acreditam que se tratavam de demônios. Antes mesmo do caso, em 96, já existiam lendas urbanas antigas em Varginha, envolvendo um homem chamado Zé Gomes, que era dono de um terreno no bairro Jardim Anderê, exatamente a área onde as meninas disseram ter visto a criatura. Segundo os boatos que circulavam pela cidade durante décadas, Zé Gomes praticava rituais de magia negra, teria um pacto com o diabo, invocava entidades demoníacas e existia até uma história de que ele teria engarrafado um demônio. O ufólogo Ubirajara Rodrigues, que era um dos principais investigadores do caso na época, contou uma história sobre como um esotérico local teria afirmado ter aberto um portal em determinado lugar da cidade, de onde teriam saído criaturas humanoides magras, com olhos vermelhos e chifres. Uma descrição que coincide com os relatos das meninas anos depois. O Birajara, que era um pouco cético sobre o caso, admite que no início, sua própria expectativa por contato com alienígenas o fez ignorar essas lendas locais. E ele também cogita outra hipótese plausível. As meninas, que já estavam assustadas por boatos, poderiam ter se deparado com alguém ou algo agachado perto de um muro. Em pânico, teriam interpretado a cena à luz de suas crenças e medos, e assim viram um demônio, ou um ET, pois nenhuma das 3 meninas falavam em extraterrestre no começo. Elas teriam interpretado o que viram como algo demoníaco, ligado à religião delas e ao medo que já existia na comunidade. E outra coisa, cara, se você ver essa história aí com detalhes, você vai ver que no dia que essa menina viu essa criatura, foi a última coisa que aconteceu, entendeu? Porque antes dela ver essa criatura, pessoas viram outras criaturas. E essa criatura foi presa, essa criatura que ela viu, foi presa. A criatura da cidade também foi presa, porque apareceu uma criatura na cidade e tinha 3 ou 4 crianças ou pré-adolescentes, eu acho que eram adolescentes, que viram e gritaram e chamaram os bombeiros, e os bombeiros pegaram. Teve um soldado que teve contato direto com a criatura e esse soldado morreu 20 dias depois. Veio o diretor da NASA, alguma coisa assim da NASA, um grandão da NASA pra ir também. Cara, foi uma movimentação que teve pessoas grandes dos Estados Unidos, cara. Samuel Klein. Samuel Klein foi o fundador da rede de lojas Casas Bahia. Ixi. Durante muitos anos ele foi visto publicamente como um grande empresário do varejo brasileiro. Porém, anos depois da morte dele, surgiram várias reportagens e investigações sobre o seu passado. Segundo reportagens investigativas, diversas mulheres afirmam que foram quando eram jovens pelo Samuel Klein. Meu Deus. Algumas dizendo que tinham menos de 18 anos na época. Outras também relataram que foram levadas até ele por intermediários ou funcionários e que existiria um ambiente em que jovens eram apresentadas ao empresário em troca de dinheiro ou presentes.
As Meu acusações Deus. apontam que esse comportamento teria acontecido durante décadas, em diferentes lugares relacionados ao empresário. Algumas mulheres chegaram a abrir processos judiciais e registrar denúncias sobre Klein, mas muitos desses casos não avançaram na justiça por motivos como falta de provas consideradas suficientes, acordos ou prescrição do tempo legal para a punição. O seu filho, Samuel Klein, também estava envolvido nesse meio. Recentemente, ele foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar 30 milhões de reais depois que o Ministério Público do Trabalho concluiu que ele, de idade, prometia empregos falsos, levava elas para lugares específicos e depois explorava dessas vítimas. A decisão Nossa, afirmou que havia cara. provas de que existia uma estrutura organizada para isso e que algumas mulheres eram mantidas em condições consideradas análogas à escravidão. Existe um documentário da UOL sobre o caso de Saul e Samuel Klein, além do relato das vítimas. Vou colocar aqui no card. Operação Brother Sun. A Operação Brother Sun era um plano de apoio logístico e militar que o governo americano deixou pronto para ajudar os militares brasileiros caso houvesse resistência armada em abril de 64. O governo de Lyndon B. Johnson temia que o Brasil se aproximasse demais dos governos socialistas em plena Guerra Fria. Por isso, autorizou o envio de apoio caso os militares enfrentassem uma guerra interna. Existem boatos que os Estados Unidos agiram diretamente no Brasil, pois não queriam que o país se alinhasse à União Soviética, o que é entendível considerada a situação. Contudo, não temos nenhum relato conclusivo sobre isso. E quando o golpe começou, praticamente não houve nenhum combate armado em larga escala. Com isso, todos os recursos mobilizados pelos Estados Unidos não foram usados em combate. Menos mal, né? Helicópteros negros. Existe uma teoria que alega que helicópteros pretos sem identificação, geralmente militares ou governamentais, são usados por agências federais com vários motivos. Muitos relatos sobre o assunto vieram de fazendeiros doideira, no oeste cara. americano, que viam muitos helicópteros pretos sobrevoando suas terras de noite, às vezes até com as luzes apagadas. O sigilo e a falta de identificação alimentaram a teoria de que o governo está te vigiando sem motivo nenhum. Algumas instituições realmente têm autoridade para atuar em desastres nacionais. Em teoria, poderiam coordenar operações com helicópteros assim em cenários de crise. Mas algumas pessoas também teorizam que esses helicópteros aparecem quando as agências precisam encobrir alguma coisa bem rápido e usam ela para conter os danos. Francamente, Isso aqui, eu acho que é uma teoria. Isso aqui você pode dizer que é só um vídeo, tá? Tá entendendo? Isso não quer dizer que esse vídeo é relacionado à história que esse cara tá contando. Bem plausível. E não acho nenhum absurdo acreditar nela. Olha que doideira. 4.com. Ah, eu não 4.com é um site que surgiu nos anos 90 e ficou muito tempo sem grandes mudanças, até que ele começou a redirecionar para páginas relacionadas à culinária e fóruns quase abandonados. Essas páginas carregavam conteúdos bem estranhos e usuários que pareciam IAs, o que gerou bastante desconfiança entre as pessoas que sem querer esbarravam nesse site. As pessoas então começaram a investigar o domínio, e a atenção se voltou para a dona do site, que era uma mulher chamada Christine. Ela aparece como proprietária do negócio e de um endereço físico registrado como sede. O local descrito como escritório se mostra bem deteriorado, sem nenhum sinal de vida. Os registros online mostram várias avaliações positivas e movimentações financeiras bem compatíveis com a aparência do local. A estrutura começou a levantar ainda mais suspeita quando usuários começaram a analisar o código das páginas e encontraram diversas ligações internas entre domínios diferentes, todos redirecionando para os mesmos sites, dando destaque para cooks.com e talkfood, sites que tinham aparências bem simples, porém tinham vários sistemas privados de mensagens e conteúdos que muitos consideram como artificiais. Após alguma investigação, as pessoas concluíram que boa parte dos textos foram gerados com inteligência artificial. Investigações independentes também passaram a associar esse tipo de estrutura a práticas já reveladas no passado, nas quais páginas aparentemente comuns eram usadas para a comunicação disfarçada entre agentes do governo. Foi feita uma exploração do local sede. Nela, encontramos o local completamente destruído por dentro, com apenas uma luz funcionando, mostrando que havia eletricidade e alguém estava pagando as contas de luz do local. Tu é doido, bicho. Meta a cara nada. A teoria do glitter. Como eu falei no meu primeiro iceberg, a principal produtora de glitter no mundo, a GlitterX, se recusa a divulgar quem é seu maior comprador. Muita gente disse que o caso foi resolvido nos comentários, e todo mundo falou um monte de coisa diferente. Então hoje eu vou chegar a uma conclusão nessa história. Aparentemente, em 2022, conseguiram falar com ex-funcionários da GlitterX, e a conclusão mais aceita hoje é que o maior comprador secreto é a indústria naval, usando glitter em tintas para barcos gigantes. Segundo esses funcionários, eles usam glitter como revestimento para brilho e também para proteção, mas não queriam admitir isso porque soa muito barato. Fulcanelli. Fulcanelli é o pseudônimo de um sábio alquimista francês. A sabedoria de Fulcanelli está encapsulada em duas obras,
Os Mistérios das Catedrais e As Moradas de um Filósofo, livros com prefácio de seu aprendiz, Eugène Cancelier, e dezenas de ilustrações de Jean-Julien Champagne. Esses livros foram publicados após seu misterioso desaparecimento em 1926 e estavam cheios de referências ao conhecimento antigo secreto para dominar o mundo material via alquimia. Os livros de Fulcanelli viraram um estouro no meio esotérico, principalmente por sustentar a ideia de que a alquimia não ficou escondida em laboratórios, e sim teria sido codificada em pedra, nos detalhes simbólicos de catedrais e prédios góticos. Segundo relatos de seu próprio aprendiz, o Cancelier, Fulcanelli teria alcançado a Pedra Filosofal e, em 1922, teria conduzido uma transmutação em Sarcelles, na França, onde Fulcanelli teria transformado uma quantidade de chumbo em ouro, diante de várias testemunhas. Depois disso, o mestre Fulcanelli teria chegado ao limite do que buscava, assim entregando manuscritos aos seus discípulos e desaparecendo, como se tivesse abandonado a sua identidade antiga. Quando Fulcanelli some, Cancelier não descreve aquilo como falecimento, mas fala como se tivesse ocorrido uma mudança de estado. Em vez de dizer que Fulcanelli morreu, Cancelier diz: Fulcanelli não existe mais. E explica que isso significava o abandono da pessoa anterior depois de atingir o auge da alquimia. Anos mais tarde, Cancelier conta que recebeu uma carta com uma caligrafia inconfundível a de seu mestre. A mensagem mandava ele viajar para a Espanha. Ele diz que obedeceu, chegou a Sevilha e foi conduzido por um estranho até chegar em um lugar isolado nas montanhas. Nesse local, Cancelier afirma ter reencontrado Fulcanelli. Mas nesse reencontro com Cancelier, ele aparentava ter a aparência de um homem de meia idade, como se tivesse rejuvenescido. A última aparição de Fulcanelli teria sido na noite de junho de 1937. Nessa data, o jovem químico e engenheiro Jacques Beillet trabalhava como assistente do físico francês André Hellbonner, que naquela época já pesquisava a energia nuclear, algo extremamente novo e pouco compreendido. Beillet aguardava a visita de um homem que havia pedido uma conversa privada com o cientista. O laboratório no dia estava bem silencioso, até que Beillet percebeu alguém parado na sua sombra. Antes que ele perguntasse qualquer coisa, o visitante começou a falar. Ele dizia conhecer o trabalho dos cientistas e afirmou que acompanhava os avanços das experiências com energia atômica. O estranho não se apresentou naquele momento, mas Beillet diria mais tarde que acreditava ter conversado com o próprio Fulcanelli. Fulcanelli então explicou que os pesquisadores haviam chegado perto demais de um poder perigoso e disse que liberar energia nuclear seria mais fácil do que imaginava e que a radioatividade poderia envenenar o planeta inteiro em poucos anos. Naquele tempo, a ideia de armas nucleares não era pública, pois o mundo não conhecia nenhuma bomba atômica. Depois desse aviso, Fulcanelli simplesmente foi embora. Beillet registrou toda a conversa na memória e anos mais tarde contou a história em livros e entrevistas. A Bucha Paulista. Muito doido, cara. Muito doido, mas sei lá. Por volta de 1830, o professor alemão Júlio Frank trouxe para o Brasil a ideia das Burschenschaften, ou as confrarias estudantis da Alemanha. Essas confrarias funcionavam como grupo de apoio entre universitários. No Largo São Francisco, Frank organizou uma versão brasileira desse modelo. As reuniões começaram de forma informal, e meses depois, a sociedade ganhou estrutura própria. O primeiro presidente foi Diogo Antônio Feijó, que mais tarde se tornaria regente do Império. A Bucha Paulista operava sob sigilo rigoroso. Para entrar no clube, o estudante precisava ser indicado por outro membro e passar por uma avaliação moral e intelectual. Os encontros da Bucha tinham características que lembravam maçonaria e outras confrarias europeias. Com o passar dos anos, os estudantes formados pela Bucha começaram a ocupar cargos importantes no Estado brasileiro, e a rede da Bucha virou uma espécie de fraternidade política informal. Os ex-membros ajudavam outros integrantes a conseguir posições estratégicas na administração pública. Durante o Império, nomes conhecidos passaram pela ordem, como esses aqui. Quando a República foi proclamada em 1889, a influência cresceu ainda mais. Muitos integrantes participaram da criação do Partido Republicano Paulista, que foi uma peça-chave da política da chamada República Velha. Segundo alguns relatos históricos, vários presidentes da República tinham ligação com a Bucha, em especial esses aqui. Durante as primeiras décadas da República, a Bucha teria atuado como uma rede de articulação entre políticos e juristas. Há relatos de que decisões importantes, como indicações para ministérios, tribunais e candidaturas, passavam pelas lideranças ligadas ao grupo. Um exemplo citado por historiadores é a participação indireta de membros da sociedade na elaboração do anteprojeto da Constituição de 1890. Além disso, ex-integrantes da Bucha influenciaram o sistema político conhecido hoje como café com leite. Com o tempo, o ideal da filantropia foi sendo substituído por interesses políticos e redes de privilégio. Na década de 1930, a Bucha praticamente desapareceu como uma estrutura formal. Em 1931, a criação da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito teria funcionado como uma sucessora institucional da Bucha. Depois desse ano, não tem nenhum registro claro de atividades da Bucha, embora existam rumores que digam que a rede continua existindo de forma informal. Cara, eu não faço a menor
ideia do que esse cara tá falando, cara. Eu não posso nem dizer que isso existe, que isso não existe, que... Cara, bucha paulista, nunca ouvi falar, cara. Projeto Monarch. Esse é o nome de uma suposta subseção ou continuação secreta do MKUltra, mas o Projeto Monarch nunca apareceu em nenhum documento oficial desclassificado da CIA ou do governo americano. Afinal, eles queimaram tudo. Esse projeto só surge em relatos de sobreviventes. Geralmente, eles alegam que esse projeto era um programa mais avançado da CIA, focado em controle mental baseado em trauma, mas especificamente os termos desde a infância, para assim criar personalidades alternativas, conhecidas como alters. Esses alters seriam programados com gatilhos para ativar funções específicas. Cat O'Brien é a voz mais famosa dessa teoria. O livro mais famoso dela, Transformation of America, que foi coescrito com seu marido Mark Phillips, descreve sua relação com o projeto. Segundo Cat, ela, desde criança, foi pelo pai e vendida para a rede de CP, depois foi entregue à CIA para o Projeto Monarch, que ela disse ser um subprograma do MKUltra e do Projeto Artichoke, sob hipnose e trauma extremo, que inclui. Ela desenvolveu um alter ego. Ela desenvolveu transtorno de identidade dissociativa, para assim criar alters. Esses alters faziam dela uma para elites, incluindo presidentes, políticos, líderes internacionais e até celebridades de country music. Cat também acusa Hillary Clinton de ser bissexual e fazer parte de uma rede de que sacrificava elas, acusa George H.W. Bush de usar hologramas para se transformar em lagarto alienígena na frente dela, alega assim, que foi usada em rituais do Bohemian Grove e em rede de tráfico internacional, e que sua filha Kelly também foi vítima do programa. Mas Mark Phillips a resgatou em 1988, ajudando-a a recuperar memórias via hipnose reversa e viver de acordo com a alma. O segundo livro dela continua a história, dizendo que buscas por justiça foram bloqueadas por razões de segurança nacional. Ela alega ter memória fotográfica em eventos dissociativos, o que permite detalhes precisos de abusos por décadas. Contudo, muita gente diz que ela está exagerando ou no mínimo não contando a verdade. Será que ela não tá exagerando? Porra, é um absurdo, cara. Lynn Shimmer, que é uma sobrevivente de abuso ritualístico, disse publicamente que Cat nunca se libertou de verdade e também falou que Mark Phillips era o handler dela. Fiona Barnett. Fiona Barnett é uma ativista australiana que ficou famosa em 2015 por seu livro Eyes Wide Open. Nele e em testemunhos públicos, Fiona alega ter sido vítima de uma rede internacional de desde a infância. Ela também afirma ter sido prostituída em festas no caso do parlamento em Canberra, na Austrália. Diz que pelo menos 3 ex-primeiros ministros australianos estão envolvidos em uma rede ativa até hoje. Menciona rituais do Bohemian Grove e conexões internacionais. E alega que tudo isso faz parte de um padrão sistemático, com redes de tráfico que usam educação, saúde, polícia e governo como cobertura para isso. Ela apresentou essas alegações para a polícia em 2008, a Comissão Real em 2013 e a Conferência de Imprensa em 2015, dizendo que relatou abusos repetidamente, mas não foi investigada adequadamente em nenhuma das ocasiões. Adrenalina é um composto químico produzido naturalmente quando a adrenalina oxida no corpo. Ele foi descoberto nos anos 50 por pesquisadores como esses aqui, que estudavam se ele causava esquizofrenia. Isso por causa das semelhanças com alucinógenos como mescalina. Eles testaram em si mesmo e em animais, descrevendo efeitos como despersonalização, falta de emoção, paranoia e alucinações. Contudo, isso era apenas em doses altas, e os efeitos são exagerados ou inconclusivos. A ciência real é instável, sem usos médicos práticos e pode ser feito em laboratório. Existem algumas teorias que dizem que as elites usam sangue de pessoas que passaram por momentos assim, de muito estresse, para injetar em si mesmos e ganhar juventude, sendo então uma parte fundamental nesse processo. Um bom exemplo é o Brian Johnson, que literalmente injeta sangue do próprio filho nele mesmo. Eu não tô entendendo isso também. E parece que a elite gosta disso. Conheça a Ambrosia Health, que foi fundada em 2016 pelo médico Jesse Karmazin. A empresa oferecia transfusões de plasma sanguíneo, provenientes de doadores jovens, de 16 a 25 anos. As transfusões iam para clientes ricos, dispostos a pagar cerca de $8.000 por litro. O objetivo declarado era reverter sinais de envelhecimento biológico. A companhia tinha realizado os próprios testes clínicos. Em 2019, a FDA emitiu um alerta afirmando que não havia evidências científicas da eficácia e que o procedimento apresentava riscos significativos de contaminação e reações adversas. A empresa encerrou operações logo depois. Ou que tal a Alcahest, que é outra startup de biotecnologia fundada por cientistas da Universidade de Stanford. A Alcahest focava especificamente na identificação de proteínas específicas no plasma de doadores jovens, que poderiam ser isoladas e usadas para tratar doenças neurodegenerativas, como por exemplo o Alzheimer. Tudo isso além de promover efeitos anti-envelhecimento na população.
A empresa conduziu ensaios clínicos legítimos e ainda existe. Que loucura, cara. Bill Hicks e Alex Jones. Existe uma teoria que diz que Bill Hicks não morreu de câncer em 94, mas sim fingiu a própria morte para se reinventar como Alex Jones, que é o apresentador do InfoWars. Teóricos dizem que ele precisou de 2 a 3 anos para se transformar no personagem. No caso, fazer a barba, mudar o cabelo, ganhar peso e adotar o personagem mais agressivo. Mas é igualzinho, cara. Igualzinho mesmo. Bom, não dá pra dizer que eles não são completamente iguais. Até os... E esse cara, Alex Jones, ele é um cara conspiracionista da pega, de carteirinha mesmo, com força. sotaque era igual dos dois. Aqui vai uma comparação das duas vozes. Sinceramente, eu achei bem parecido. Comente se tu acha parecido também. Yeah, I think I'm gonna go berserk in a second here, just for no apparent reason. Yeah, I like that voice. Good voice, Bill. Like to do for you now. Alex, big controversy. You just called him retarded. You're trying to save their lives. Don't call them the name, just kill them. People can say, I mean, I'm not joking. And they're always like, but we have pinball machines and let people drink beer at lunch. And we have movies about the interns. We're liberal. You know, every job I ever had with bosses, I was always harassed. Hicks, how come you're not working? You got me, okay? Are you happy now? You bastards? Yes, I am Bill Hicks. Or to be more accurate, you didn't get it all, did you? You didn't get the full conspiracy. I played the character, Bill Hicks. Que doideira, cara. As pessoas gostam de conectar Kevin Booth nessa teoria. Kevin Booth era o melhor amigo e parceiro de produção de Bill Hicks. Booth também trabalhou com Alex Jones. No site de Kevin Booth, Alex Jones aparece listado como um artista logo abaixo de Bill Hicks, o que é no mínimo conveniente. Pois Bill é. Hicks trabalhava em um projeto sobre o cerco de Waco antes de falecer, e Alex Jones ficou famoso justamente por cobrir a mesma coisa entre 1993 e 1995. No 10º aniversário da morte de Hicks, 2004, Alex Jones recebeu um prêmio em homenagem com o nome de Hicks. O Alex Jones também faz várias piadas dizendo "Eu sou Bill Hicks" e imita a voz dele em programas. Kevin Booth também disse em entrevista que Alex Jones é mais engraçado que o Bill Hicks, o que soa bem estranho para alguém que foi melhor amigo do cara por 30 anos. Pois No livro é. de Kevin Booth, há uma passagem onde Bill aparece no carro de Kevin Booth após o funeral dele mesmo e diz que fez a maior piada do mundo. Mas mesmo que não seja a mesma pessoa, muitos dizem que Alex Jones foi criado como oposição controlada para desacreditar conspirações reais com gritarias e teorias malucas. As pessoas pontuam que Alex Jones trabalha para a Time Warner e também apareceu num filme da Warner Bros., além de possuir várias raízes maçônicas por família. O que vocês acham sobre o Alex Jones? Comentem aí. Eu acho ele muito conspiracionista. Eu acho que ele pode ser usado também como arma, né, pra descredibilizar as conspirações, né? As informações conspiratórias são informações muito sensíveis, cara. Você não vê ninguém falar fonte. De onde você tirou isso? De onde você falou? Qual é a origem dessa informação que você tá falando aí? Você tá falando uma informação e você tá pegando outras informações pra enfatizar o que você quer enfatizar com base naquela informação que você está trazendo, que é de fato verdade, mas não que necessariamente todo o resto que você está falando seja verdade. E ele faz muito isso, cara, esse Alex Jones, ele fala muita doideira, cara. O escândalo da Balenciaga. Em 2022, a Balenciaga decidiu que era uma ótima ideia trazer para o seu site um ensaio de fotos de uma criança cercada por álcool e materiais de BDSM. Não satisfeita com isso, a Balenciaga também postou uma foto de uma bolsa numa mesa com papéis, e o único papel que tinha algum texto era um arquivo de um processo civil americano clássico. A Balenciaga fez um pedido de desculpas e apagou todas as fotos do seu Instagram após o ocorrido. Mas a gente não tá falando desse caso diretamente, e sim nas conexões com ele. Em especial, uma mulher chamada Lotta Volkova, que era a estilista principal da Balenciaga desde 2014, mas que em 2018 supostamente parou de ter envolvimento com a empresa, mesmo com relatos que digam o contrário. Volkova era uma pessoa cujo Instagram era repleto de fotos ao estilo James Alefantes e meu Deus do céu, isso aqui é uma criança amarrada numa cadeira. Além disso, Volkova também não anda com uma galera muito boa, em especial Gosha Rubchinsky, um designer russo com quem Volkova colaborou e provavelmente namorou também. Em 2018, Gosha foi pego no flagra, pedindo para menores de idade via DM. O fotógrafo responsável pelo ensaio, Gabriele Galimba, disse ser inocente e afirma que não compactuava com essas coisas. Contudo, o primeiro artigo que ele repostou em seu Twitter foi uma matéria dizendo: "Por que restringe
mas não armas. Indo mais a fundo, as pessoas apontaram que a Balenciaga não é uma marca independente. Ela pertence ao grupo Kering, que é uma gigante que controla várias marcas como essas aqui. No topo da Kering está a família Pinault. François-Henri Pinault é o CEO da Kering, que é casado com a atriz Salma Hayek. Aí, ó, isso aqui é uma história completa, tá vendo? Trazendo isso, trazendo aquilo, contando só o que tá aparecendo. Apareceu no Twitter isso, apareceu... Isso aqui é uma história, cara. O pai dele, François Pinault, fundou o império e controla a holding Artemis, que tem 41% das ações da Kering. Os dois são donos da casa de leilões Christie's. Essa casa vende obras de arte super controversas dos irmãos britânicos Jake e Dinos Chapman. As obras deles incluem esculturas de crianças formadas nesse lugar do rosto, tipo a famosa fuck face, que é uma menina com... Contudo, tem uma pessoa que pode deixar tudo isso aqui ainda mais suspeito. Conheça Rachel Chandler. Ela é uma fotógrafa americana cofundadora da Midland Agency, que é uma agência de modelos de Nova York. Ela faz casting para desfiles de moda, fotografa celebridades e tem um estilo bem edgy, para não dizer outra coisa. Em 2016, a Rachel fez o casting para o desfile de outono da Balenciaga em Paris, recrutando modelos para o show na passarela. Vocês sabem para quem mais ela fazia casting? P. Diddy? Ah, não. Isso aqui é só uma foto dele com ela na época. Ela mencionou aqui no comentário que tinha 14 anos. Ixi. E alguém comentou prime idade. Bom, eu entiro esse tópico. Na verdade era para alguém pior. Jeffrey Epstein. A Ixi. Rachel aparece nos registros de voo do Lolita Express, voando de Nova York para Paris com Epstein e Ghislaine Maxwell. Rachel também está no livro negro de Epstein, e há fotos dela em eventos sociais, no quais Epstein e Ghislaine Maxwell estavam presentes, lá nos anos 2000. Mas espera aí, tem mais coisas ainda nessa toca de coelho. Presta atenção no que eu vou falar aqui, porque isso aqui vai explodir tua mente. Conheça a Bianca Bereni. Bianca trabalhou como modelo para a Rachel Chandler e a Midland Agency, e Bianca apareceu em várias fotos relacionadas a Rachel Chandler. O ex-namorado de Bianca era um cara chamado Gil Forbit, um jaguara que fazia calçados para celebridades como a Rihanna, Megan Fox, Dua Lipa, Olivia Rodrigo e várias outras por aí. Em um post no Instagram, Bianca chama Gil de My Babe, traduzindo para meu bebê. Os dois também postavam conteúdo similar no Instagram, incluindo vários posts sobre canibalismo, satanismo, imagens violentas e crianças. Essa aqui é uma das fotos do Insta da Bianca. Seria esse aqui o satanista Michael Aquino? Peraí, então tudo tá conectado? Bom, sim, tudo tá conectado. Cara, calma aí, cara. Não sei, entendeu? É muita informação, é muita doideira, cara. É muita doideira. Todo esse vídeo todo, cara. Sinceramente, é muita doideira, cara. Conectado. E eu vou conectar ainda mais com um post. Em um post antigo no Instagram, tem Gil Forbit com uma máscara assustando uma criança, o que já é bizarro por si só. Contudo, nos comentários um cara chamado John Blair Smith marcou Jeff Smith, que é o seu irmão. Vocês sabem pra que Jeff Smith trabalhava em Washington DC? Aquele tudo um cara grande da clube. pizzaria. E tu não faz parte. Ei, aqui é o Mystery. Falando nesse cara aí, o James Alefantes. Mystery, o nome do canal do cara é Mystery. Mystery, muito top o seu conteúdo. Cara, eu devo admitir que conteúdo de conspiração é o conteúdo mais criativo, mais doideira que existe na face da Terra. Porque, cara, é muita informação, é muita doideira que a galera tira de não sei de onde, com base em fotos, em vídeos que não são objetivos, não são absolutos, são vídeos sugestivos e relativos, entendeu? É muita doideira, cara. Eu acho que é o tipo de conteúdo mais criativo que existe na face da Terra, é o conteúdo de conspiração. E o conteúdo desse cara é muito foda. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto, se inscreve no canal, deixa o like, evolua que a magia acontece. Vale a pena você assistir. Vai lá no canal dele, beleza?